Graça e paz, Shalom Adonai, paz seja convosco. Na série sobre mistérios, nós queremos falar hoje do segundo mistério encontrado na Bíblia Sagrada. Mistério esses que não foram revelados, não estava presente no Antigo Testamento, porém, no Novo Testamento, esse mistério foi desvendado. Na Bíblia Sagrada existe pelo menos 11 mistérios, e o primeiro mistério das parábolas. Agora o segundo mistério, veja que eu estou colocando aqui não em ordem cronológica, mas em ordem sequencial. Segundo mistério, a cegueira de Israel, durante essa presente era, durante a dispensação chamada graça. Bom, até o século XVIII, no começo do século XIX, existia um movimento, uma teologia chamada de teologia da substituição, ou seja, entendia-se que a rejeição de Israel pelo Messias, a crucificação do Messias, com a aprovação de Israel, fez com que Deus rejeitasse o povo de Israel, ou seja, até inclusive no Holocausto, culminou o ponto onde que os judeus haviam perdido a salvação, perdido a permanência no reino de Deus, porque eles rejeitaram o Messias. Porém, a falta de entendimento da Escritura Sagrada fez com que eles adotassem esse termo, às vezes até consolidado pelos reformadores, de que Israel não está mais no plano de Deus e que a igreja havia substituído Israel e a igreja passou a ser o Israel de Deus. Bom, isso não é verdade. É bom separar, porque igreja é uma coisa, Israel é outra coisa totalmente diferente. Deus trabalha com 3 tipos de povos. Primeiro, o povo judeu. Segundo povo, o povo gentil, e o terceiro povo é chamado a igreja. Então, Deus não rejeitou Israel. Quando você estuda o livro de Romanos, a Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele abre-se um parente no capítulo 9, no capítulo 11 e no capítulo 10 e capítulo 11, ele abre um parênteses. E nesse parênteses, ele trabalha com o texto desse mistério. Qual é esse mistério? Romanos 11 e 25. Amados, quero que vocês entendam esse mistério, para que não se orgulhe de si mesmo. Algum do povo de Israel tem o coração endurecido, mas isso durará até que o tempo dos gentios se complete. E assim todo Israel será salvo. Você percebeu? É um mistério. E que mistério é esse? A rejeição de Israel, a não inserção de Israel no plano da salvação? Não é isso que está dizendo. Bom, a epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo abre-se um parênteses no capítulo 9, 10 e 11 para explicar como fica o plano de Deus com relação a Israel, uma vez que eles rejeitaram o Messias na sua primeira vinda. O capítulo 9, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele agora vai responder uma questões que porventura, e eu creio que fez, os romanos, os judeus que estavam em Roma, eles haviam perguntado ou perguntaria, como fica nós, uma vez que nós rejeitamos o Messias, como fica nós no plano da salvação, uma vez que esse plano da salvação foi estendido aos gentios, ou seja, todo que não é judeu passa-se a ser gentil. Agora no capítulo 9 ele coloca Israel no tempo passado, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, chamando-se Abraão e dando uma promessa para ele. Bom, no capítulo 10 ele coloca a rejeição de Israel no presente. Hoje nós temos a nação de Israel, tá, consolidada, eles estão na pátria, porém eles não têm ainda o Espírito Santo morando neles, né?
Aí é que tem um mistério também. Agora no capítulo 11, o apóstolo Paulo está mostrando como fica o povo de Israel, os judeus, no plano da salvação, porém no estágio futuro. E ele começa: porventura Deus rejeitou o seu povo? Que povo que ele está falando? O povo de Israel, o israelita. Porventura ele rejeitou? E aí ele mesmo responde: jamais, never. Deus não rejeitou o seu povo. E por que Deus fez isso? Deus fez com que Israel não aceitasse o Messias, tá? A rejeição do Messias, porque Deus tinha no plano a salvação para os gentios. Ora, se você não é judeu, você cai automaticamente para a cultura chamada cultura gentia, ou também cultura grega. Como ficou isso? Israel tinha a ideia de que a vinda do Messias era exclusivamente para eles. Deus havia feito uma aliança com Abraão, e de Abraão nasceu a nação de Israel, e eles aguardavam o Messias prometido no Antigo Testamento, que iria libertar eles do Império Romano e estabelecer um reino. Porém, com a rejeição desse reino, Deus abriu uma porta, chamada Porta-Graça, para alcançar um novo povo, e esse povo chama-se os gentios, que, aceitando a Cristo, formou-se a igreja. Tá? Agora, a rejeição de Israel estava no plano de Deus também. Deus fez com que eles adormecessem e caíssem no sono profundo. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha meta, o plano futuro de poder alcançar um povo que não era povo judeu. O profeta Isaías recebeu a incumbência de poder pregar o evangelho para os judeus. Porém, ele mesmo fala que Deus haveria, a mensagem do evangelho não seria aceita. E por que Deus faz isso? Significa pela soberania dele. Deus pode fazer isso, e como de fato fez. Lembre-se do detalhe, mas Deus tinha um remanescente também, assim como Elias, ele falou que ficaria só. Mas Deus falou para Elias: Elias, você está enganado, eu ainda tenho 7.000 que ainda não se dobraram para Baal. Assim mesmo, Deus tem um povo remanescente, o povo de Israel, o povo da promessa. E onde é que o apóstolo Paulo entrou nesse plano da promessa? O apóstolo Paulo era um judeu nato, e o Espírito Santo trabalhou nele, moldou ele, e ele passou a ser parte da igreja. Porém, existe hoje os judeus, Israel ortodoxo, que ainda não aceitou o Messias. Para eles o Messias não veio ainda. Portanto, eles ficaram fora do plano? Não ficaram fora do plano. Deus fez com que Israel ele endurecesse, não aceitasse o Messias, e com essa ausência do Messias, ele abre-se uma porta chamada graça para alcançar um novo povo. Tudo isso nós vemos também no livro de Oséias. Oséias também teve Gomer. Essa Gomer era uma prostituta, Israel prostituiu, ele casou-se com Gomer. Porém, dos filhos de Gomer nasceu duas pessoas, Loruama e Jezreel. Mas lá na frente, o que aconteceu? Oséias foi lá e comprou novamente Gomer, e essa Gomer teve um novo filho, esse filho chamado Loami. Esse Loami, que no original é chamado Não Meu Filho, passou a ser filho de Deus. Quem era o Loami? Loami era justamente o povo gentil que não tinha promessa, como o apóstolo Paulo explica em Efésios capítulo 2, nós não tinha promessa de Israel, nós estávamos mortos dos pecados e delitos, mas Deus, pela sua misericórdia, veio e nos alcançou. Mas Deus rejeitou o povo de Israel? De maneira nenhuma. Deus tem promessa para eles. E aqui tem um detalhe interessante: quando você vai ler também o Romanos 11 e 29, aí ele fala sobre os dons. Aqueles dons ali não são dons do Espírito Santo, aqueles são chamados eleição de Israel com relação ao plano da salvação. Então Deus não rejeitou o seu povo. Ele abriu a porta da graça, fez com que o relógio dele parasse das 70 semanas de Daniel para alcançar um povo. Então nós estamos no relógio parado nas 69 semanas de Daniel, e ainda falta a última semana
Porém, nesse intervalo das 69 semanas e as 70 semanas, Deus começou a trabalhar com um novo povo. É esse povo gentil, é nós hoje da cultura grega. Essa porta se abriu, essa porta chamada graça para mim e para você. Mas e como fica Israel no plano da salvação? É fácil. Se o arrebatamento acontecer hoje, a porta da graça se fecha, Deus agora tira o compromisso de poder alcançar os gregos e sai-se a grande tribulação para quê? Para que Deus venha trabalhar com Israel da promessa, que durante a grande tribulação Deus vai fazer com que eles passem pela angústia de Jacó, do capítulo 30, versículo 7 de Jeremias, para que eles venham aceitar o Messias na sua segunda vinda gloriosa. Portanto, a grande tribulação, ela é exclusiva, praticamente exclusiva para o povo judeu. Por isso, na grande tribulação, Deus vai levantar 144 mil testemunhas para pregar o evangelho do reino para a nação de Israel, fazendo com que eles aceitem o Messias. Portanto, na segunda vinda de Cristo gloriosa, aí vai cumprir Zacarias 12:10. Eles vão ver Jesus nas nuvens do céu, com as marcas da cruz, com o lado furado, e eles vão ver que aquele é o Messias deles que foi morto no século I. E aí todo Israel será salvo. Ou seja, o Israel remanescente, no final da grande tribulação, quando eles tiverem sido oprimidos pelas nações, lá no vale do Armagedon, eles olharão para Jesus e se converterão num só dia, porque o Espírito Santo vai derramar sobre ele um espírito de súplica para que eles possam agora aceitar o Messias, e eles aceitarão o Messias. O remanescente de Israel sairão da grande tribulação, aceitarão o Messias para cumprir agora. De Sião virá o Redentor, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. Essa é a aliança com eles, e eu removerei os seus pecados. Então, Israel não está fora do plano de Deus. Esse aqui é o segundo mistério. A cegueira de Israel, nesse tempo presente, no tempo da graça, é a cegueira que Deus permitiu para que nós fôssemos alcançados, o povo gentil, na dispensação da graça. Porém, quando a dispensação da graça se fecha no arrebatamento, aí Deus vai trabalhar com os judeus para entrar no plano para finalizar o plano da salvação, até que a plenitude dos gentios termine. Então, esse é o segundo mistério, a cegueira de Israel durante o período da igreja, mas Deus não rejeitou seu povo. Embora muitos não compreenderam até o século XVIII esse mistério, mas estava ali revelado. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revelou isso aqui. Então, faltava somente a ler, estudar esse capítulo 11, nós ia ver que Deus não rejeitou o seu povo. Deus continua com as suas promessas sobre Israel, e Israel passará pela grande tribulação, mas Deus tem promessa, e no final da grande tribulação, Deus vai alcançar os judeus remanescentes lá na batalha do Armagedon, quando ele voltar glorioso para poder implantar o reino. Lembrando mais uma vez, o reino de Jesus aqui no milênio é um reino teocrático, onde as 12 tribos de Israel irá reinar com Jesus aqui no milênio, e nós estaremos lá como corregentes desse reino. Então, aqui está o segundo mistério. A rejeição de Israel do Messias não é definitivo, ou seja, Deus fez com que eles adormecessem para poder abrir uma porta para mim e para você, chamada Porta da Graça. Então, depois que a Porta da Graça se fecha, aí Deus vai trabalhar com os judeus, e no final, esses judeus serão salvos para poder entrar no milênio. Deus te abençoe, você que quis. Esse mistério foi revelado e está para mim e para você. Deus te abençoe, em paz do Jesus.